Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um comentário teológico da lição bíblica da escola dominical. Estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2019, que tem sobre tema principal tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E hoje estaremos comentando a lição de número 6, que será estudada no dia 12 de maio de 2019. Que tem sobre tema as cortinas do tabernáculo. Glória a Jesus. Antes de entrarmos na lição, temos que ter em mente o que nós já estudamos. Já falamos a respeito dos artesãos, falamos a respeito da porta principal e da cerca, falamos a respeito já do holocausto, da pia, e agora nós vamos estar falando do santuário. Aleluia. Vamos estar entrando no santuário. Aí você fala, mas Tadeu, a gente já não entrou no santuário desde a primeira lição? Na verdade, temos que ter em mente o que é tabernáculo e o que é santuário. A palavra tabernáculo significa tenda portátil e ela representa toda a estrutura, todos os itens, tudo quanto Deus falou para Moisés fazer, que é o tabernáculo, tudo. É uma visão, quando a gente olha para o tabernáculo, a gente vê cerca, a gente vê porta, a gente vê a tenda, a gente vê tudo. E santuário, a palavra santuário significa lugar santo. Santuário, ele se identifica, ele é identificado, ele aponta mais para a tenda, que está dentro do tabernáculo. Então a aula de hoje é essa, a gente vai estar comentando sobre as cortinas e sobre a cobertura da tenda. Aleluia. A gente sabe que é uma tenda móvel. Existia a tribo de Levi, que era dividida em 3 partes, e cada parte ficava específica em remoção e construção de cada item. Com os itens que será mencionado hoje, a tribo de Merari era responsável pela construção e pela remoção. Aí você fala, mas Deus não poderia fazer algo fixo? Parede fixa, teto fixo, piso fixo? Poderia, mas Deus utiliza cortinas, utiliza tecidos, utiliza esse material para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua vontade. E aí a gente vê o tecido sendo o tipo e Jesus Cristo sendo o antítipo. A tribo de Merari, ela ficava responsável na remoção e construção da cobertura, remoção e construção das divisórias, remoção e construção das colunas do santuário, das estacas, das cordas, do travessão, das argolas, tudo que estava apontado para o santuário. Aí a gente já vê a tribo de Gerson, responsável pela porta principal e pela cerca. A cerca nós também iremos falar um pouco dela hoje, permitido o Senhor. E a tribo de Coate, responsável pelos utensílios que ficavam dentro da tenda. A arca da aliança, o candelabro, a mesa e assim por diante. Amém? Vamos lá. Então, antes de começarmos, vamos ter uma visão panorâmica do que iremos estudar hoje, do que iremos falar hoje e o que iremos aprender também na escola dominical, permitindo o Senhor no dia de domingo. Primeiro, a gente vê uma lateral, o santuário com uma lateral de aproximadamente 15 metros. Essas metragens que eu irei falar, eu estou levando em consideração um côvado de 50 centímetros. Esse côvado varia de comentarista para comentarista, de 44 até 50, há essa variação. Para falar os números mais exatos, eu estarei utilizando 50 centímetros, Porém, isso vai de comentarista para comentarista. Então tinha uma lateral, 2 laterais, cada uma tinha 15 metros, com aproximadamente 20 tábuas,
feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Aí, agora a gente vai falar do ouro. Até então, nós estávamos falando do bronze e da madeira de acácia. Falamos um pouquinho também a respeito da prata, que ficava em cima da cerca. Então, hoje, propriamente dito, nós vamos estar falando do ouro. Porque quando nós entramos no santuário, a gente já começa a ver a tipologia da realeza de Jesus Cristo. Mas mais para frente a gente fala sobre isso, permitindo o Senhor. Então, tem essa divisória, né, de 15 metros. Tem também o fundo. O fundo do santuário é aproximadamente 5 metros. Era feito com 8 tábuas, 6 tábuas da mesma largura e comprimento, com 2 tábuas um pouquinho menores. Tem um reposteiros na frente. O que é um reposteiro? Reposteiro nada mais é do que uma representação de uma porta com tecidos. E esse reposteiro, ele tinha 5 por 25, tinha 5 colunas e era bordado com 4 cores. As famosas 4 cores, que será também falada muito, permitindo o Senhor hoje, que é o azul, o púrpura, o carmesim e o branco. Tinha também 15 travessas no total, 15 travessãos, né? 5 de cada lado, 5 em cada lateral e 5 no fundo, e também com argolas. Esses travessãos faziam a função da junção das placas laterais. Era de madeira revestido com ouro. Também a gente vê a base do santuário, que era cerca de 40 placas de prata. Essas bases simbolizava fazia, aliás, a separação entre o santuário e a areia do deserto. Não deixava o santuário ficar sobre a areia. O santuário ficava sobre essas 40 bases de prata. Tinha o lugar santo, 10 de comprimento, 5 de largura. Tinha o lugar santíssimo, 5 de comprimento e 5 de largura. Entre esses dois compartimentos tinha um véu, que era bordado com querubins. Este véu foi o véu que foi rasgado com a morte de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 27, versículo 50. E aí a gente já vai para a cobertura. A cobertura, ela tinha 5 camadas, 5 cobertas. A primeira camada, de dentro para fora, era feita com 4 cores, as mesmas cores que a gente está sempre citando: azul, púrpura, carmesim e branco. E aí essa cobertura era bordada com querubins. Desculpa, moço. Depois tinha a segunda camada, que era de cabra, pelo de cabra. E o interessante é que esse pelo de cabra tinha que ser um pelo natural, não passava por tingimento. A terceira camada, a gente já vê uma camada de carneiro tingida com vermelho. E a última camada, uma camada de pele de texugo. Outras traduções traz como pele de animais marinhos. E outra tradução, que compactua mais com essa última que eu acabei de falar, traz como pele de golfinhos. Amém? Então, isso é o que nós vamos estar estudando. Isso é o que nós vamos estar falando. Isso é a tipologia. Isso é o tipo. Agora iremos estar apontando o antítipo. Vamos estar apontando a representação de tudo isso. Porque na tipologia, o tipo é a figura, a representação é o antítipo. O tipo é a profecia, a representação é o cumprimento. O tipo é a sombra e o antítipo é aquilo que está representando a sombra.
O tipo é o tabernáculo que foi dado por Deus a Moisés no Antigo Testamento, e o antítipo é a obra redentora, sacrificadora, libertadora de Jesus Cristo, que deu início ao novo nascimento. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Então, primeiro vamos falar sobre o teto, e depois a gente fala um pouco mais sobre a cerca. O teto tem a primeira camada, de dentro para fora, que é a camada que era constituída por 4 cores. Cada cor tem o seu simbolismo, cada cor tem a sua simbologia. A primeira cor é o azul representa o céu. A olho nu, olhando para o céu, a gente vê o azul. Lógico que o céu não é azul, mas a olho nu a gente vê a cor azul no céu. Isso mostra um Jesus celeste, um Jesus que veio do céu, um Jesus como Filho de Deus. E esse comentário, nesse assunto, a gente encontra apoio no Evangelho de João, que traz um Jesus universal, um Jesus amoroso, um Jesus que morreu por todos. A segunda cor, a púrpura. A púrpura, parecida mais com roxo, ainda hoje é encontrada nas roupas reais dos reis e rainhas. A púrpura, a cor púrpura, ela simboliza um Jesus rei, traz o reinado de Jesus Cristo, e esse apoio teológico a gente encontra no Evangelho de Mateus. É óbvio que se formos olhar para o livro de Apocalipse, a gente vai ver Jesus não só como rei, mas como Rei dos reis, né? E Senhor dos senhores. A terceira cor é o carmesim. Carmesim é o vermelho vivo. A gente encontra o simbolismo dessa cor representando o sangue de Jesus que foi derramado para a remissão de todos. Isso a gente encontra amparo no livro de Marcos. Jesus, ele morreu nos 4 evangelhos. Jesus sofreu nos 4 evangelhos. Jesus, ele ressuscitou nos 4 evangelhos. Jesus, ele vai para o céu nos 4 evangelhos. Porém, o evangelho de Marcos é onde a gente vê um Jesus, um servo sofredor. Um Jesus que sofre, ele aparece rápido, ele sofre rápido, ele morre rápido e ele vai para o céu rápido. O Evangelho de Marcos, ele tem essa particularidade de resumir a obra redentora de Jesus e apontar um Jesus rápido. Então, essa parte de Jesus sofredor, um servo sofredor, a gente encontra mais amparo no Evangelho de Marcos. E por último, a última cor, o branco. Branco é linho fino. A gente encontra esse amparo no Evangelho de Lucas, trazendo Jesus como santo. O Evangelho de Lucas traz Jesus tanto como santo, como Jesus o sábio, devido ao objetivo do seu Evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 35, ele falando de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, ele mostra Jesus como o santo. Artigo definido, o santo, especificando que Jesus seria aquele pela qual a humanidade dependeria, em se tratando de santidade e de sabedoria. Essa é a primeira coberta. A segunda coberta é a de cabra. A gente já vê a cabra sendo um animal de sacrifício. Um animal de sacrifício pelos pecados e sacrifício pela culpa. E o interessante é que o pelo dessa cabra não poderia ser tingido, tinha que ser natural. Isso a gente já vê como uma representação da obra imaculada de Jesus Cristo, da obra perfeita de Jesus Cristo.
da obra sem mancha de Jesus Cristo. Um sacrifício perfeito, um sacrifício imaculado, um sacrifício sem mancha. A terceira camada, a camada de carneiro, porém aqui a gente já vê um tingimento, sendo tingido de vermelho. O vermelho simboliza sangue. Aqui aponta ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que, como já disse, englobou a toda a humanidade. A Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há o resgate, não há a remissão, não há libertação do homem, não há a aprovação de Deus para o sacrifício. E, por último, a pele de texugo, que é a última camada. Aqui a gente já encontra uma oposição a alguns teólogos, alguns comentaristas, que fala que Deus não poderia utilizar do texugo e nem do golfinho para fazer a última camada do tabernáculo, do santuário. Vamos lá. Vamos entrar e sair rapidamente desse assunto, devido ao tempo, devido às minhas limitações, né? E para não criar mais confusão. O que acontece? O que é o texugo? Texugo é um animal de perna curta, um animal pequeno, atarracado. Atarracado é rebaixado da família da lontra, furão, doninha. Esse é o texugo. Se formos analisar no livro de Levítico, capítulo 11, vamos encontrar esse animal sendo um animal proibido para a alimentação. Um animal considerado como impuro. E alguns comentaristas dizem que por esse motivo, esse texugo não poderia ser usado. E fala um outro animal que deveria ser usado, que foi usado, se apoiando na Tanakh, que é a Bíblia dos judeus. Inclusive, na Tanakh não traz texugo e nem animal marinho, e nem golfinho. Traz esse outro animal, que eu não vou nem citar o nome para não trazer mais confusão. Porém, é um animal de sacrifício, da família do bovino, dos gados miúdos, né? Enfim. E o que acontece também com o golfinho? O golfinho é a mesma coisa. Olhando o livro de Levítico, as cerimônias de leis, a gente vê que os israelitas, o povo de Israel, eles poderiam se alimentar de animais com barbatanas e com escama. Os animais que não tinham, animais marinhos que não possuíam isso, eram considerados impuros. E alguns comentaristas trazem o golfinho também como animal impuro. Enfim, conclusão de tudo isso, de toda essa bagunça. O objetivo do texugo, o objetivo do golfinho, ou desse outro animal que está na Tanakh, e que esses comentaristas estão dizendo, é a proteção. Se for a proteção, a gente encontra amparo no texugo e no golfinho. E eu acredito que é essa o objetivo da última camada. A gente vê uma camada rústica, uma camada que é resistente ao fator clima do deserto. Sol, vento, areia, à noite ou na parte do amanhecer, a umidade. Então, esse último material, independente de qual linha teológica você está acreditando, é um material resistente que não proporciona beleza. O interessante, em Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, Deus fala que as sandálias do povo de Israel eram feitas de texugo para proteger os pés do povo. Isso a gente já vê uma conotação. E o interessante é que até na Tanakh e esses comentários, Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, também não traz texugo, traz esse outro animal. Mas enfim, a proteção de Deus está em jogo. Deus querendo proteger o tabernáculo. Deus querendo mostrar que quem olhar para o tabernáculo não vê nenhuma vaidade,
não ver nenhuma coisa para chamar a atenção. Essa era a visão do povo quando olhava para o santuário, não chamar a atenção. Isso aponta para a obra de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Jesus ele veio e não chamou a atenção com as suas aparências. Isaías diz que olhando nós para ele, uma figura profética, nenhuma beleza iríamos ver. A gente vê um Jesus humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade de Jesus, ela está em evidência. A gente vê um Jesus que nasceu no lugar humilde, numa manjedoura, lugar para animais. A gente vê Jesus com pai e mãe biológicos, José e Maria humildes, com vidas humildes, profissões humildes, comportamentos humildes. A gente vê Jesus com roupas humildes. Não se vestia diferente de nenhum dos outros discípulos. E uma prova disso é que quando foram prender Jesus, no Getsemane, ele estava vestido como qualquer um outro discípulo. Chamou discípulos humildes. Jesus passou a maior parte da sua vida em Nazaré, cidade humilde. No Antigo Testamento a gente não vê falar de Nazaré. Nazaré passou a ter ênfase com Jesus Cristo. Alguns comentaristas trazem que Nazaré tinha aproximadamente 1 quilômetro de extensão. Um vilarejo com aproximadamente 300 a 600 pessoas. Isso na época de Jesus Cristo. Jesus vive neste palco, neste palco de humildade. E o tabernáculo expressa isso, a humildade do Senhor Jesus. Teve roupa humilde, ministério humilde, morreu humilde, como ovelha, foi levado ao matadouro humildemente. E após a sua ressurreição, a gente vê um Jesus humilde, comendo pão, comendo peixinhos com os discípulos. Então, a aplicação do tabernáculo na sua parte exterior é demonstrando a humildade de Jesus Cristo. E a humildade que cada cristão tem que possuir. O tempo já não nos permite irmos mais além, mas quando vamos para dentro do santuário, a gente já não vê humildade, a gente vê uma outra obra. A gente já vê o ouro entrando em ação, como eu já disse no início do vídeo. Aí, dentro do tabernáculo, a gente vê um bordado de querubins. A gente vê madeiras de acácia revestida com ouro. Aí aparece o ouro. Mas aqui demonstra a dupla natureza de Jesus Cristo. 100% Deus e 100% homem. A madeira de acácia, ela tem na sua particularidade a resistência e a aceitação às outras composições. Por isso a combinação dela com prata, a combinação dela com bronze ou cobre e a combinação dela com ouro. Essa é a obra redentora de Jesus Cristo. Por fora não damos nada para ele, mas por dentro é um ser glorioso que demonstra a glorificação, a glória de Deus. Amém? E por último, a cerca, que já falamos tanto da cerca, mas era branca, com madeiras de acácia, revestida com bronze, o branco da ideia de ninho fino. Aqui a cerca, a gente já entra na parte da separação do tabernáculo e o povo. A cerca separa o santo do profano. A cerca separa quem é de Deus e quem não é de Deus. Esse é o estágio que a igreja está vivendo.
uma igreja santa, uma igreja separada. Porque a igreja ela não está fechada em quatro paredes, a igreja ela está em contato com o mundo. Só que esse contato é conforme expressa Jesus, um contato santo. O tabernáculo ele estava no meio do povo, mas ele não se corrompia. Ele influenciava o povo para a busca de Deus. A igreja tem esse papel, ela está no meio do mundo, mas ela não se deixa influenciada pelo mundo. Ela influencia o mundo. Jesus Cristo disse, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Um dos símbolos da igreja é o sal. O sal, ele entra em vigor, o sal ele presta quando ele está em contato. A luz, somos a luz do mundo. Jesus Cristo disse que nós não podemos pegar a luz e colocar ela debaixo da cama, guardar ela. Mas a luz é colocada bem no alto, no centro do local, para iluminar a todos. Esse é o papel da igreja. Santidade, separação, ter um estilo de vida diferente, um estilo de vida proporcionado com Jesus. Jesus se relacionou com pessoas impuras, se relacionou com vários tipos de pessoas, mas todas as pessoas que ele chegou próximo a ele influenciou. Amém? Tenhamos este estilo de vida, um estilo de vida influenciador pela glória de Deus, pela santidade de Deus. Alguns falam que santidade não é ir à festa. Um fala que santidade não é sair para a rua. Uns falam que santidade é usar roupas longas. Santidade é a separação do pecado e a dedicação a Deus. Aprendemos com o tabernáculo, com a cerca do tabernáculo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aprendemos com o santuário, de que a beleza exterior nada presta se o interior não for belo com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.